Aleluia! Glória a Deus. Boa tarde, igreja. Antes de nos sentarmos, respira fundo aí no teu lugar, mantém-te aí nesse espírito. Mantém-te aí nesse espírito de adoração, respira fundo, fecha os teus olhos por uns segundos. Continuamos a clamar, derrama o teu espírito sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, move-te no nosso meio, move-te em nós, move-te através de nós. Nós oramos realmente que venha o teu reino, que venha o Rei, que seja feita a tua vontade, Senhor, que o teu reino se estabeleça, em nome de Jesus, a começar em nós. Que dissemos sim a esse convite de pertencer à tua família, de pertencer ao teu reino, em nome de Jesus. E os nossos corações realmente nesta hora estão a arder por ti, Senhor. Tu possas realmente dizer aí nesta hora ao Senhor o quanto tu queres ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, receber direção, receber a força que só vem dele, que só vem da sua palavra, a sabedoria que só vem de Deus. Que nós possamos sair daqui de uma forma diferente daquela que nós entramos, Senhor, porque onde o teu Espírito se move, as coisas não ficam da mesma maneira. É nisso que nós queremos. Vem falar conosco. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, amém. Mesmo sentados, podemos celebrar o irmão que está aí do nosso lado, do lado de cá, do lado do lá, de um lado para o outro. Eu estou com luz, eu estou bem, com luz, estou com luz, mais ou menos em mim. Chego mais para cá, mais para aqui, tá bom? Ah, sim, eu estou a fazer disparate aqui, né? Eu estou a fazer disparate aqui, mas ninguém está a ver. Ninguém viu. Boa tarde, igreja. Quem ainda não teve a oportunidade de dizer olá e de dizer boa tarde. É muito bom nós estarmos aqui reunidos mais uma vez, amém? É bom, né? Tem sido bom. Gostaram já da evolução da casa? Espero que sim, que o meu braço e o meu ombro ainda estão a doer. Não vou conseguir segurar o microfone com este braço por muito tempo, porque as obras têm sido bem intensas e bem pesadas. Glória a Deus pela vida dos irmãos todos que estão a trabalhar aqui incansavelmente. Incansavelmente é forma de dizer, porque estão todos muito cansados. Mas glória a Deus que o Senhor continua a abençoar-nos e continuamos a cada domingo, a cada semana, a evoluir, a melhorar, enfim, a dar continuidade àquilo que nos temos proposto para tornar esta casa, a nossa casa, a casa de Deus, a casa de oração, a casa onde nós nos reunimos em nome dele. Amém? Glória a Deus. Então, continuem também a ser fiéis, né? Deixo já a dica. Continuem a orar por tudo isto, por tudo aquilo que está a acontecer, por todo esse mover de Deus também. E, enfim, continuemos também na expectativa daquilo que o Senhor ainda vai fazer, que a obra dele ainda está só no início, amém? Amém. Isto é só o início. E precisamente porque isto é só o início, embora não seja bem o início, mas é o início de uma coisa nova, que já vinha de antes, que não é tão nova, mas que, pronto, enfim, nós vamos entendendo ao longo do tempo. O Senhor tem falado ao meu coração sobre um assunto. A gente, quando mexe com obras, nós ficamos, eu não sei vocês, mas eu sou praticamente uma engenheira, só não tirei a licenciatura, gente, mas é ou não é? Quem está a trabalhar aqui nas obras, os mestres de obras, os empreendeiros, os senhores das obras aqui, os chefes, sabem que... E a gente começa a ficar assim meio obcecados com tudo que tem a ver com obras. Mas já há algum tempo o Senhor tem falado comigo sobre fundamentos, sobre os quais é construída uma obra, é construído um edifício, é construída uma casa, e a importância desses fundamentos, porque pode ficar tudo muito bonito e elegante,
mas ir tudo abaixo e ruir porque os fundamentos não estão bem estabelecidos, porque os fundamentos não são profundos o suficiente. Isso é muito importante, não sei se vocês sabem, mas a profundidade dos alicerces de uma construção são tão importantes quanto os alicerces que estão no exterior, ou seja, por cima do chão. E nós também observamos isso nas plantas e nas árvores, a profundidade das raízes, quão fortes são as raízes, não é? Às vezes há árvores que as suas raízes são tão intensas que elas vão passando assim pelo chão e nada lhes para. E até para matar uma árvore daquelas, é um caso bicudo. Já vi situações assim também que torna-se bem complicado lutar contra uma construção, uma vida, um edifício, um ser, um organismo que tem fundamentos sólidos, profundos. E o Senhor tem falado isso ao meu coração. A definição da palavra fundamento é base, alicerce ou justificativa de algo. É o princípio essencial que sustenta uma ideia, teoria, edifício ou argumento. É ainda a causa, razão de ser ou prova que legitima uma afirmação ou um sistema. Ou seja, o fundamento basicamente é o porquê e o para quê de uma determinada coisa. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Qual é o fundamento das nossas escolhas, das nossas decisões, das nossas palavras, do nosso comportamento, das nossas atitudes? Qual é o fundamento? Baseado em quê? A expressão baseado, não sei se já repararam, tem a ver com base. Qual é a base dessa escolha, dessa decisão, desse comportamento, dessa atitude, dessa palavra? Quando eu e meu marido decidimos nos casar, nos escolhemos um ao outro, há 18 anos atrás, agora no próximo mês o nosso casamento vai fazer 18 anos, vai ser maior de idade, já pode sair de casa, já pode sair à noite, já pode votar, já pode ser preso. Portanto, temos que ter muita atenção agora. Mas quando nós nos escolhemos um ao outro, nós tivemos os nossos fundamentos. Nós tínhamos os nossos porquês. E de vez em quando a minha filha, especialmente a mais velha, diz: por que mesmo que casaste com o pai? Ela põe-me assim em casa, entende? Onde é que estavas mesmo com a cabeça? E eu fico, é verdade. Então eu tenho que me lembrar, fazer um exercício de me lembrar por que mesmo que eu escolhi, qual foi o fundamento dessa escolha. Mesma coisa agora, esta fase de obras. Jesus amado, ainda esta semana eu ali toda caída, morrida, com o braço, que estou com este ombro mesmo todo estragado, e eu dizia: quando foi mesmo que eu concordei a gente fazer isso? Como é que eu estava com a cabeça mesmo quando eu decidi que iríamos fazer isso, iríamos mudar de local, iríamos ficar naquele local e iríamos fazer estas obras? Qual era o fundamento mesmo dessa decisão? E porquê? Porque a longo prazo, para ser sustentável, tem que ter um bom fundamento. E nós nos tendemos a esquecer quais são os fundamentos pelos quais nós devemos reger as nossas vidas. Nós temos, às vezes, em teoria, mas de vez em quando vem a ideia: por que é que foi mesmo que eu decidi fazer isto? Por que é que mesmo que eu ajo desta forma, ou que eu falo desta forma, ou que eu escolho desta forma? Ainda entender o que eu estou a dizer? Eu posso ter fundamentos mais rasos. Por exemplo, eu e meu marido somos muito privilegiados, porque para além de todos os porquês, todas as características profundas que nos fez escolher um ao outro, nós ainda somos uns jeitosos, né? Meu marido, moço, é bonito, como vocês sabem, já reconhecem, não é? Na rua, algumas moças já reconhecem que o moço é bonito. Enfim, eu também não sou de se deitar fora, por isso. Mas esta não é a característica principal pela qual se escolhe um relacionamento, certo? Porque é um fundamento raso. A beleza passa, os nossos gostos mudam. Um dia eu achava
certo ator ou cantor bonito, e eu hoje olho e digo, onde é que eu estava com a cabeça? Eu achava, né? Quando a gente vê os nossos ex-namorados, pessoas mais velhas, e a gente pensa, oh meu Deus, a sério? Os nossos gostos mudam, entendem? Então, são fundamentos, é uma razão, mas são fundamentos rasos, não sustenta a longo prazo. Quando nós escolhemos um emprego, talvez uma das características mais fortes para essa escolha é quanto eu ganho, quanto me pagam. Não é um mau fundamento, mas também não é assim tão profundo. Porque às vezes nós vemos pessoas que mantêm-se a trabalhar, a ganhar muito dinheiro, mas estão destruídas emocionalmente, em ambientes tóxicos, perderam-se já na sua própria personalidade, em quem são, para se encaixar ali, não são felizes, não conseguem usufruir como deve de ser daquele dinheiro todo que fazem. Ou seja, estão-se a destruir, ou estão-se a deixar de destruir, porque aquele fundamento é raso. E nós precisamos ter mais consciência, ter mais em mente, ter mais aqui à tona a profundidade dos nossos fundamentos pelos quais nós agimos, pelos quais nós tomamos as decisões, nós fazemos escolhas, porque vai se tornando automático no nosso dia a dia. A gente levanta-se. Vocês sabiam que a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda é uma escolha? A gente escolhe se vai levantar ou se vai ficar na cama. Até abrir os olhos, às vezes, a gente acorda ainda de olhos fechados e digamos, ali o despertador e às vezes essas escolhas vão sendo tão automáticas e nós pensamos e decidimos em frações de segundos que nós esquecemos o porquê que nós fazemos essas escolhas ou para que nós fazemos essas escolhas, ou seja, quais são os fundamentos. Qual é o fundamento? E claro, nós vamos ter aqui alguns porquês e alguns paraquês assim muito rapidamente. Por que eu acordo e vou trabalhar? Ou por que eu acordo? Porque eu tenho que ir trabalhar. Por que eu vou trabalhar? Porque eu preciso de dinheiro. Porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso comer. Não é? Mas há coisas mais profundas, há fundamentos mais profundos nessas escolhas que nós fazemos. E é nisso que eu quero que a gente pare um bocadinho hoje para pensar. E porquê? Porque há um fundamento que também ou torna-se um fundamento. Há uma razão pela qual nós fazemos muitas coisas, muitas escolhas, falamos muitas coisas e tomamos muitas decisões e temos muitas atitudes, que vai chocar diretamente com os nossos fundamentos. E essa coisa chama-se a nossa vontade. Eu acordo de manhã e vou trabalhar, e nem sempre é com vontade. Ou quase nunca para algumas pessoas, lá está, depende dos fundamentos pelos quais se está a trabalhar. E às vezes a vontade, ela própria, torna-se um fundamento. Isso é mau, pastora? Não necessariamente. Mas ela é um fundamento raso. Sabem porquê? Na minha terra há um ditado que diz: vontade é uma coisa que dá e passa. Agora eu tenho vontade de uma coisa, amanhã não tenho mais. Antigamente eu gostava de algumas coisas que hoje eu não gosto mais, que eu não tenho mais vontade de fazer, que eu já não me dizem nada. Não é? O mesmo coração, eu às vezes tenho vontade de abraçar o meu marido, não é uma vontade má. Abraçar, dar um beijinho, fazer um carinho, né? Mas essa mesma pessoa também às vezes tem vontade de apertar o seu pescoço. A mesma, a própria, esta que vos fala. Esse mesmo coração, num minuto tem vontade de lhe dar um abraço e no outro tem vontade de lhe dar um murro naquela cara. Sou eu, vontade. E, então a nossa vontade ela é volátil, ela é instável. E por isso ela não pode ser o fundamento principal. Quando é que nós sabemos, então, nós vamos estar o tempo todo, é para não fazer as nossas vontades? Não. Eu já vou-vos deixar aqui o segredo. A gente já vai abrir a palavra e vamos ler muita palavra hoje, está bem? Eu estou só aqui a introduzir para pôr as nossas mentes aqui dentro do tema. Mas, quando eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu preciso analisar os meus fundamentos mais profundos para verificar se algum deles
choca com essa vontade. E é aí que eu sei se essa vontade pode ser seguida ou não. Por exemplo, não, deixa o meu marido em paz, que ele também sofre muito na minha mão, coitadinho. Eu tenho vontade de comer um bolo. Por si só, né? Não é nada de mal. Tudo bem, posso levantar-me e comer um bolo. Mas eu tenho que analisar alguns fundamentos mais profundos sobre eu comer o bolo. Porque, por exemplo, se eu for uma pessoa diabética, essa vontade já não é assim tão inocente. Já não é assim tão, não vai fazer mal nenhum. Vai, se eu for uma pessoa diabética. Então, por ser diabética, eu vou ter um fundamento mais profundo sobre a forma como eu encaro o açúcar, sobre o meu alimento. Quem está entendendo o que eu estou a dizer? Então, a vontade está lá, ela não é má por si só, mas há fundamentos mais profundos que podem fazer com que eu tenha que negar essa vontade. Quem está entendendo o que eu estou a dizer? Ou se eu, por exemplo, não vou falar de dieta, deixa esse assunto para outro dia. Mas, por exemplo, eu quero comer um bolo, mas eu já comi 5 fatias. E estou cheia. E o bolo está aqui, mas é muito bom. E eu continuo com vontade de comer o bolo. Os meus fundamentos mais profundos vão dizer, Viviane, isso é gula e é pecado, minha querida. Não é? Porque nós seres humanos é que temos a tendência de classificar níveis de pecado conforme as consequências, né? E nós achamos que o homem, por exemplo, os seus desejos sexuais são muito errados, mas o desejo pela comida que se deixa levar para alimentar as emoções é tão pecado quanto. As consequências são diferentes. Mas quem está a entender o que eu estou a dizer? Então esse fundamento faz-me com que eu tenha que negar essa vontade de comer o bolo. Ou ainda, algo que acontece lá em casa. O bolo não é meu. Está lá no frigorífico, alguém comprou e guardou para comer mais tarde e eu tenho vontade de comer aquele bolo. Acontece lá em casa. Mas, pois, ou recebeu de oferta, de presente, etc. E acontece lá em casa que nós somos 3 gulosas. Eu e as minhas filhas, o meu marido não liga a doces. É uma pena, senão podíamos pôr a culpa nele. Mas pronto, não é o caso. Mas aí eu tenho um fundamento, e as minhas filhas também, que é, eu não fico com aquilo que não é meu. E então esse fundamento choca diretamente com a minha vontade de comer o bolo, e graças a Deus, de vez em quando acontece quando a coisa é meio, como é que se diz? Quando é meio dúbia. De quem era esse hambúrguer? Aí quando fica na dúvida, a gente, o pão de hambúrguer era de alguém. Comi, porque não estava estabelecida. E quando gera assim essa linha, essa zona cinzenta, a gente acaba por comer. Mas quando sabemos que é daquela pessoa, é um fundamento profundo que faz com que, eu tinha muita vontade de comer aquele bolo, mas não vou comer. O meu telemóvel é cheio de mensagens das minhas filhas dizer, posso batatinhas? Posso pipoquinhas? Posso guloseimas? Posso chocolate? Posso não sei o quê? É um fundamento. Elas têm vontade, mas elas sabem que elas são regradas, a alimentação delas, o controlo do açúcar e das guloseimas pela sua mãe. É a autoridade na vida delas. Quem deve ver o que eu estou a dizer? E então, nós temos um fundamento muito profundo e suficiente para todas as nossas escolhas, decisões, atitudes, palavras, que é, e a igreja responde, qual é o nosso fundamento, igreja? Jesus. Jesus Cristo. Vamos abrir a Bíblia então? 1 Coríntios 3, vamos ler do 9 até o 11. Vamos ver aqui os versículos que eu vou ler aqui. Só para contextualizar, Paulo está a escrever esta carta à igreja de Corinto, que estava a crescer e os irmãos estavam a desenvolver em maturidade espiritual, mas aquilo gerou um certo conflito devido às pessoas, ou no caso a pessoa que pregou a mensagem ou que semeou a semente na vida de cada um. Então uns diziam, eu sou de Paulo porque foi ele que semeou a palavra de Deus na minha vida. E os outros diziam, não, mas eu sou de Apolo porque foi ele que, não é, me levou a Cristo, etc. E Paulo estava a dizer, isto não tem nada a ver, vocês são de Deus. Não é nem de Paulo nem de Apolo, um plantou, o outro regou e ninguém é de ninguém, porque nós somos todos de Deus. E nesse contexto, Paulo diz assim, nós, no caso eu estava lá, eu, Apolo, os outros apóstolos,
Nós somos cooperadores de Deus. Vocês, cada um de nós, são lavoura, plantação de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está a construir sobre ele. Contudo, cada um tem que ver como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. É o alicerce da construção da nossa vida, da transformação da nossa alma, do nosso desenvolvimento. É Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Diz comigo, o meu fundamento é Jesus Cristo. E é assim que tem de ser. E nesta hora é aquela hora que a gente pensa, que básico. Nós já estamos aqui nesta caminhada, a maior parte de nós há algum tempo, já sabemos isso. É básico em teoria. E é algo que o Senhor tem me mostrado para partilhar aqui, porque não é assim tão básico na prática. Na prática, por vezes, é um fundamento que passa-nos ao lado na hora de fazer as escolhas. Nós pensamos nos outros mais rasos. Mas eu tenho vontade, mas não sei o quê, mas eu acho que não faz mal. E esquecemos que há um fundamento mais profundo, que é Jesus. E aquilo que Deus tem colocado no meu coração para partilhar é trazer aqui outros conceitos que fiquem mais ao de cima, que fiquem mais na nossa mente, que fiquem mais claros e que fiquem mais práticos, sobre os quais nós podemos fazer as nossas escolhas e tomar as nossas decisões. Mas na profundidade continuamos sobre o fundamento que é Jesus Cristo. A gente vai entender. Em resumo, eu quero deixar aqui os porquês e os paraquês que devem sustentar as nossas escolhas. Por que é que eu vou agir assim? Por que é que eu vou fazer isso? Ou por que é que eu não vou fazer isso? Por que é que eu vou deixar de fazer isto que eu amo a fazer? Quem está a entender o que eu estou a dizer? O primeiro deles é porque Ele me libertou. Diz comigo, eu sou livre. Ai, Jesus, já estou a estragar tudo aqui. Outra vez, estou a bater aqui no microfone chicoso da mídia. Desculpem lá se fizerem qualquer coisa. Não estou habituada a essas tecnologias, essas coisas chiques. Enfim. Não vamos estender assim muito nesse assunto, porque o pastor falou há 2 ou 3 semanas sobre a liberdade, sobre o nosso lugar. Nós estávamos no lugar da escravidão, do pecado, amém? E hoje nós estamos num lugar de liberdade. Nós não estamos a caminho da liberdade. Nós já estamos no lugar da liberdade. A liberdade que Cristo nos dá não é um processo. Nós já somos livres. O processo é aprender a andar e a continuar livres. Mas a liberdade já é. Tu já não és escravo do pecado. Tu já és livre do teu passado, da tua história antiga. Tu já és livre dos pensamentos negativos. Tu já és livre da influência de certas palavras negativas que lançaram sobre a tua vida. Tu já és livre disso tudo. Podes ainda não saber como andar nessa liberdade, mas já és livre. Posso ouvir um amém? Diz, eu sou livre. O que é que a palavra de Deus diz em João 8,36? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente somos livres. Já merece uma salva de palmas a Deus só por causa disso. Se calhar bem pôs aí o João 8,36, não faz mal. Mas é curioso que Immanuel Kant, um filósofo alemão, os filósofos e a sua mania, que temos que entender aqui algumas coisas que não entendemos e depois vão descobrir coisas que, enfim, a palavra já estabelece. Ele diz assim que só é realmente livre quem faz o que não quer. Olha que coisa. Eu nem sei de que época é Kant. É de umas centenas de anos aí para trás. Né, Carolina, aí a filosofia? É para aí, né? Século não interessa. E ele já dizia, só é realmente livre quem faz o que não quer. A nossa sociedade, ela esquece facilmente essas coisas. Porque hoje em dia, cada vez mais a mídia enfatiza, faz o que te apetece. E coloca a liberdade ligada à vontade. Tu és livre para fazer o que tu queres. Mas já o Kant dizia, não. Se tu só fazes aquilo que tu queres, tu és escravo da tua vontade. Se tu só fazes aquilo que tu queres, a tua vontade te domina. Mas a palavra de Deus que nós somos, diz que nós somos verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Amém?
Quem nos deu essa liberdade? Cristo. É um processo? Não, é um lugar. É um, como é que diz também, é um estado do espírito, é um status. Eu já sou livre. Eu há pouco tempo aconselhava uma pessoa sobre isso, a tentar mostrar-lhe, minha querida, não vou dizer quem é para não expor, estas vontades que tu tens, todos nós temos. Uns numas áreas, outros noutras. Porque a pessoa estava num processo de eu sinto muita raiva e muita mais colérica. Coitada. Estou muita raiva, tudo muito intenso. E eu dizia, eu sei, eu também sinto. Mas o que eu quero te dizer, o que eu estava ali a tentar convencê-la, é que tu és livre. Esse teu temperamento e essa tua raiva toda, isso tudo, não tem poder para te dominar. Está aí, não foste tu que escolheste, tudo bem. Sentiste, eu também. Mas tu és livre, essa é a boa notícia. Não precisas te render a isso, não precisas agir em conformidade com essa raiva, com essa mágoa, com esse impulso. Quem está entendendo o que eu estou a dizer? Romanos 8, 1 e 2, para passar ao próximo ponto, porque o pastor já falou disso, da liberdade. Temos aí Romanos 8, 1 e 2. Perdão. Amém? Portanto, agora já não há condenação para os que estão. Pausa aí, não, eu tenho que esclarecer, nem estava no script. Esta condenação de que Paulo está a falar, nós às vezes achamos que é tipo, eu não estou condenado ao pecado. Não estou condenado ao inferno. Já não há condenação. Ninguém me pode condenar, né? Ninguém me julga. Quem julga é Deus. Já não há condenação. Leiam Romanos 7, por amor de Deus, e vão entender que a condenação que Paulo está a falar é, já não estamos condenados ao poder do pecado, porque antes de Jesus nós estávamos. Escravidão eu não faço, entendem? Eu estou rendido, aquilo me leva, eu não tenho muito poder de escolha, o escravo não escolhe a hora que come, o que é que come, o pastor falou disso, o que é que come, quando come, no que é que trabalha, ele faz aquilo que lhe obrigam a fazer. E era esse o poder do pecado sobre a nossa vida. E Paulo está a dizer, já não há esse poder do pecado sobre a nossa vida. Como alguém na prisão, um condenado. Prisioneiro. E Paulo está a dizer, já não há essa prisão para quem está em Cristo Jesus. Não é já não há inferno para o teu pecado. Ah, sim. Amém? Já não há condenação, já não há prisão, já não há escravidão. Tu és livre. Essa área, essa fragilidade, essa situação, essa coisa que te martela na cabeça e que todas as semanas tu tens que orar sobre esse assunto e que dia sim, dia não, estás ali a pedir perdão a Deus porque mais uma vez já paca isto ou o que seja. Meu querido, já não és prisioneiro disso. Jesus já te libertou disso. Vamos aprender a andar em liberdade. Então, Romanos 8, 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Posso ouvir um amém? Então, por que é que vais perdoar aquela pessoa? Porque eu sou livre. Porque eu não tenho vontade nenhuma de perdoar. Mas eu não sou escravo da minha vontade. Eu posso. Há coisas que é simplesmente porque eu posso. Mas vais fazer o bem àquela pessoa que fez-te mal? Sim. Porquê? Porque eu posso. Porque eu sou livre. Antes eu era escravo da mágoa, da dor, do ressentimento. Agora não. Agora eu posso. Porque eu sou livre. Posso ouvir um amém? Esse é o nosso fundamento, amém? Glória a Deus. Segundo fundamento. Porque Ele me ama. Amor de Jesus. O que é que diz João 3,16, igreja? Ele amou de tal maneira.
Eu não sei vocês, mas eu cresci numa ideia, eu não sei muito bem aonde nasceu essa ideia, talvez porque as igrejas mais tradicionais, onde vive-se mais baseado na lei, no Antigo Testamento, entende-se muito pouco da graça, ensina-se ainda menos da graça. Eu sempre tive a sensação de que eu tinha que fazer para ser aceite, para ser amada por Deus, para ser aprovada por Deus, para, enfim, para Deus ficar feliz comigo, assim como os meus pais, assim como as pessoas da minha volta. Eu sempre vivi numa luta muito grande para conquistar o amor das pessoas, a aceitação das pessoas, os elogios, a aprovação, sempre baseado naquilo que eu fazia. E quando se vive assim, vive-se a tomar uma série de decisões e a fazer uma série de escolhas erradas, com consequências depois que não conseguimos sustentar. Então, um dos fundamentos que nós temos que ter bem claros é: eu já sou amado. Como diz a canção? Eu já sou amado, né? Fui escolhido, não sei quem eu sou. Não me lembro do resto da letra em português. Exatamente. Não é? Eu já sou amado. Ele já me amou. E a Bíblia diz, vamos ler, 1 João 4, 7 e 8 e depois o 16. Primeira carta de João 4. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Espera aí. Desculpem lá, a Bíblia é muito rica. E a gente lê assim um versículo às vezes muito assim. Mas temos que parar. Aquele que ama é nascido de Deus. O amor vem de Deus. A nossa sociedade tem milhões de definições de amor, mas a Bíblia está a dizer: aquele que ama é nascido de Deus. Ou seja, o que existe aí fora de Deus não é amor. Pronto, falei. Não fui eu, foi a Bíblia. Graças a Deus. O que existe por aí fora de Deus não é amor. Outra coisa qualquer. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 8. E quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é... Ou seja, espera aí, isso é forte. Da mesma forma que aquilo que anda por aí, fora de Deus, não é amor. Nós, que dizemos que conhecemos a Deus, se não amamos, não conhecemos. Não sou eu, ok? É a Bíblia. Abram aí as vossas. Eu não inventei. Eu não produzi este banner. É mesmo da Bíblia também. Podem ler mesmo nas vossas Bíblias. Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Ele é amor. E Ele é o meu fundamento. Se Ele é o meu fundamento, Ele é amor. Por que eu faço o que eu faço? Por amor. Qualquer amor, não. O amor de Jesus. Põe lá o 16 de 1 João 4. 1 João 4, 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor e todo aquilo que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. É que o amor de Deus também não é um amor segundo as nossas definições. Segundo as nossas definições, às vezes eu ouço: mas a pessoa foi assim, assim, assado. Ela não merece o meu amor. E eu digo: verdade? E tu também não mereces o amor de Deus. E ainda assim Ele te amou, como eu não mereço. Se nós fôssemos amados por merecimento, meus amigos, Ele nos amou e nos tornou merecedores daquilo que Ele nos quer dar, porque Ele é amor. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Primeira carta de Paulo aos Coríntios 13, passagem que a gente gosta de ler nos casamentos, e que, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, é só barulho. É isso que Paulo está a dizer. E podemos ler aqui o Coríntios 13 todinho, vai dizer a mesma coisa.
Se não tiver amor, é barulho. Eu tenho andado aqui, eu e o meu marido e outros quantos guerreiros aqui desta igreja, a trabalhar muito. Se não tiver amor, é barulho. E a gente faz muito barulho quando estamos aqui. É umas máquinas aí que acordam, não sei o quê. É os andaimes a arrastar para a... Ai, Jesus. Mas tem amor. Nós temos visto, amém? Hã? É o ritmo a cantar, amigos. Vocês não estão a entender o sofrimento. Temos que levar para o pastor Ritson a cantar nas nossas cabeças. Sábado foi das 9 da manhã às 9 da noite. Glória a Deus pela tua vida, pastor Ritson. Uma salva de palmas a Deus pela vida do pastor Ritson. O que seria de nós sem ele? Mas preferíamos que ele não cantasse alto. Mas sem amor é barulho. E pelo amor, a gente vai, eu só pedi, canta só um bocadinho mais baixinho. E deixei ele cantar, está bem? Só pedi um bocadinho mais baixinho. E o amor levou-nos a ouvi-lo, a cantarolar ali o dia todo. Amor, porquê é que vais fazer isso? Porquê é que vais agir dessa forma? A gente acorda de manhã, ou sei lá, a gente chega a casa à tarde e damos de cara com a nossa família. E junto com a nossa família, nós mães, damos de cara com a casa toda desarrumada, a louça por lavar, a comida por fazer, os sapatos espalhados pela casa toda. O marido às vezes no sofá, sem ver nada do que está, na caixa do nada. Na caixa do nada. Como é que eu vou agir em relação a isso? Qual é o fundamento das minhas ações a partir daquele momento? Ou qual tem que ser? Amor. E eu contra mim falo, queridos, porque a vontade que eu tenho é desganar um a um. Só eu que estou a ver a casa nesse estado. A sério. Só eu que estou a ver. Mas o que é que vai me fazer agir? O que é que tem que ser o meu fundamento? Amor. Eu até vou chamar a atenção, mas a base, o fundamento é o amor. Minha querida filha, eu não falo assim, eu vou passar a fazer agora porque estou a pregar. Agora eu vou... Mas também há um fenômeno nos filhos, não sei se é só na minha casa, que eu digo assim, Carolina, faz isso assim, assim, assado. Júlia, vamos jantar, está na hora, não sei o que, não sei o que mais. Oh, minhas queridas, tratem disto, isto, isto, daquilo. E parece que essa frequência de voz... Aí eu tenho que dizer, oh, pá, sério, eu já disse para vir jantar umas 3 vezes. Aí eu... Né? Parece que... Não é só na minha casa, graças a Deus. Quando eu mudo a frequência, é que, sério, já chega de bem, eu não sou sócia da SMASH. Eu não sou sócia da EDP, do gás. Por favor, chega de tomar banho, estão aí há 30 minutos. Aí já, pois é. Aí entendem. Aí desliga-se a água e de repente acabou o banho. Muito louco, muito louco. Mas, lá está, a minha casa é viva e cheia de gente pecadora, mas livre do pecado, como nas vossas também. E nós lutamos então contra isso. E eu sei, muitas vezes, é consciente a decisão de como eu queria levantar a voz agora. Como eu queria agora... como eu queria resolver isto de outra forma. E na minha cabeça ia ser uma forma que eu ia resolver de uma vez por todas. Nunca mais isto vai acontecer na minha casa. Isto agora vai ficar resolvido. Mas aí eu lembro-me do fundamento, que é amor. E eu fico, essa forma de resolver não tem muito amor. Tem vontade, tem desejo, tem impulso, tem ego. Mas o amor, não este que a palavra de Deus está a descrever. Então eu tenho que respirar fundo. E por amor, a gente releva
uma quantidade de coisas que nós gostaríamos que acontecessem nas nossas casas. Eu gostaria, como eu gostaria de acordar e estar tudo limpinho, cheirar bem, louça lavada, guardada, coisa maravilhosa, mas não. E por amor, a gente abre mão de umas coisas. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Amor. Diz comigo, Ele me ama. E por isso eu posso amar. A Bíblia diz que nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. E mais, a Bíblia diz, eu não pus todos os versículos, não dava tempo. A Bíblia diz que nisso consiste o amor de Cristo, que Ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. O amor dele não se baseia no nosso arrependimento. Pelo contrário, nós podemos nos arrepender porque Ele já nos amou, por causa do amor dele. Nós precisamos basear um bocado mais as nossas escolhas no amor. Nós falamos, nós cantamos, é uma palavra que está aqui muito, mas às vezes na hora H, pensa bem, tem mesmo amor nessa atitude? Tem mesmo amor nessas palavras que vão sair da tua boca, nesse olhar? Eu sou muito expressiva, como vocês sabem. É muito difícil tirar fotografias minhas aqui. A cantar então nem se fala, já desisti, já são quase 40 anos de expressividade, não é agora que a coisa vai melhorar. Mas, às vezes é o olhar. E às vezes eu tenho amor nesse olhar, aí eu faço assim uma cena, né, para soltar os músculos da cara. Porque o amor tem que ser fundamento das nossas ações, das nossas escolhas, amém? 1 Coríntios 13 diz, há 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. E por si só são 3 fundamentos, que eu poderia falar sobre eles também, mas não vou, porque não dá tempo de falar de tudo. Mas o maior destes é o amor. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus, amém? É o maior fundamento. Para terminar, 3º fundamento é porque Ele reina. Que alegria, que satisfação nós podemos declarar. Ele vive e Ele reina. A morte não o deteve, não teve poder sobre ele, não tinha poder para lhe matar, ele não foi morto, ele se entregou à morte, não é? Não o mataram, ele se deixou matar. E ele vive e ele reina, e a Bíblia diz que ele está sentado no trono glorioso, à destra do Pai. Ele reina. Reino é sobre governo. E é um governo baseado em amor. Ouvimos antes o fundamento do amor. Mas o facto é que ele manda. E há uma tendência hoje, infelizmente, de alguns cristãos de separar o amor de Deus do governo de Deus. Falam muito das bênçãos de Deus e oram. E o discurso, eu de vez em quando tenho que perguntar onde entra o governo de Deus na tua vida. Porque não vejo. Vejo falar do amor. Não, e se Deus abençoar, bênção de Deus, ok. Não, e coisa, Deus, porque Deus... Fico ok, mas não estou a ver aonde é que o governo de Deus está ativo na tua vida. Não te vejo a falar disso. Sobre Deus mandou. Porque Deus disse para eu fazer assim. Ou porque Deus disse não. Algumas pessoas nos questionaram, vocês sabem, nós tivemos uma desconexão. Não foi propositado, ó Jesus. Sério, não foi propositado isto. Completamente espontâneo. Mesmo.
Mas esse desligamento da denominação em que nós estávamos, algumas pessoas conhecem a nossa história e outras não, mas muitas nos questionaram: porquê não saíram antes? Porquê não fizeram isso antes? Tranquilamente, uns 10 anos que nós ouvimos essa pergunta: porquê que não saem? Porquê que não se param? Porquê? E durante anos a nossa resposta era: porque Deus disse não. E não tinha outro argumento. Entendem? E nós só tomamos essa decisão quando Deus parou de dizer não. É que foi mesmo isso. Nós orávamos sobre o assunto, nós clamávamos sobre o assunto e durante anos a resposta foi não. Foi fiquem, permaneçam, essa é a minha vontade, sem justificação, porque Deus não me deve explicações. Até porque se Ele me desse explicações algumas, a minha mente nem dava conta de entender. Né? Forma como o planeta foi criado, eu levaria lá entender alguma coisa das explicações de Deus, até chegar o momento em que Deus parou de dizer não e começou a dizer outras coisas. E uma delas foi que nós precisávamos ter em conta as evidências que existiam para tomar certas decisões e sair da zona de conforto e, enfim, outras coisas. Mas entendem como às vezes perdemos esse fundamento do porque Deus mandou. Deus disse, Ele manda. A Carlinha, a pastora Carlinha já pregou aqui uma vez sobre porque Deus disse e ponto. Né? Senhor, se és tu, manda-me ter contigo que eu vou andar sobre as águas. E Ele disse, vem e ponto. E é suficiente. E muitas vezes tem que ser suficiente. Não temos muito um para quê assim muito claro. O que é que vai fazer? Eu não sei. Mas Deus disse. Ou às vezes Deus não disse para eu fazer isso. Então por que não vais fazer assim? Porque Deus não disse para eu fazer. E em conflito com a nossa vontade, nós precisamos acionar esse fundamento que é Ele reina na minha vida. Ele governa. Eu não dou um passo sem direção de Deus. Eu não tomo decisão nenhuma sem direção de Deus. E às vezes nós temos isso mais claro em decisões grandes. Casar ou não casar? Será que é da vontade de Deus? Mudar de cidade, de país, de emprego, né? De comprar casa, não comprar carro. Saber? Mas há coisas tão pequeninas no nosso dia a dia que precisam ter esse mesmo fundamento. É assim que Deus me direciona para agir? É assim que Deus fala na palavra dele que é o correto? É isso o certo de Deus? Porque gente, nós seres humanos, hoje o que é certo, amanhã não é mais. E hoje o que não é certo, amanhã passa a ser. E nós vivemos tempos difíceis em que, por exemplo, há umas décadas atrás era muito natural casar, né? Rapaz conhece rapariga, rapariga conhece rapaz, e nós vamos trabalhar para que isto se torne um casamento e vamos construir uma vida juntos. Era básico, óbvio, né? Então, para nós cristãos, era fácil seguir essa linha. Hoje em dia, não. Primeira pergunta que a sociedade faz: para quê? Casar para quê? É um papel? É um não sei quê? É um absurdo, não é? É um absurdo casar. Tenha certeza. Vamos lá no registro no notariado lá da Almada. Volta e meia uma pessoa tem que ir lá, né? Acompanhar o casamento de alguém e ver o discurso da sociedade. Enfim, o fundamento não é Deus. E a gente fica, quase temos que convencer a pessoa que casar é fixe, pá. Né? E estás a pagar ainda por cima. Pagar para casar, caramba. Ou seja, o que eu estou a dizer é que, tipo, nós temos que ter muito claro o que é a vontade de Deus, o que é que Deus manda, porque cada vez mais nós vamos lutar contra isso. Porque a sociedade cada vez mais vai mudar de ideias e vai mudar de opiniões e as coisas vão ficar assim muito loucas, mais loucas ainda do que já estão, muito mais.
Senhor já nos avisou que viriam tempos piores. E o nosso fundamento tem que ser: Ele reina na minha vida, Ele governa. Não tem muito justificação, muito argumento e nem tem muito para quê. Não, porque se eu fizer assim, vai ser. Porque quando a gente tem isso, as pessoas ficam, ok. Se eu disser, eu vou casar porque facilita nos impostos, na declaração do IRS, tudo bem. Eu vou casar porque temos que comprar casa juntos e facilita depois nas contas. Fixe, faz todo sentido. Eu vou casar porque Deus diz, não tem muito. Porque essa é a vontade de Deus para a minha vida, porque é assim que Deus funciona. Deus funciona com alianças, Deus funciona com compromissos. Essa coisa de hoje está, amanhã não está, porque é mais fácil, isso não é coisa de Deus. Mas não tem muito argumento para ti, querido. Deus disse. Ele reina, Ele governa a minha vida. É por isso que eu vou agir assim, dessa forma. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Palavra de Deus, Salmo 103, 19. Diz assim, já estou a encerrar, amigos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Salmo 99, 1. O Senhor reina. As nações tremem. A gente acha que essas nações, as nações são as pessoas. A gente acha que é assim uma entidade, uma coisa. Não, que são as pessoas. As pessoas da sociedade, do mundo em que a gente vive, que pregam as suas filosofias, através da mídia, da TV, do isto e do aquilo, das filosofias, do que for. Cada vez mais encontrarão plataformas para dizer aquilo que pensam, mas tremem. E o seu trono está sobre os querubins, a terra abala-se. Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Aquilo que o ser humano levou centenas de anos para descobrir que não está no visível, que teve que se inventar microscópios e telescópios e óbvios microscópicos da ciência, foi ele que criou. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Mas Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Este é o meu rei. Por que faz o que ele manda? Porque ele é a ressurreição e a vida. Porque ele é a vida, porque não tem vida fora dele. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai, a não ser por mim. Quem crê em mim, por que faz o que ele diz? Ué, porque senão eu morro. Hã? E mais nenhum governo no mundo pode dizer isso. Eu sou a vida. Gálatas 2:20, e aí esse é o nosso, é o resumo do nosso fundamento. Eu fui crucificado. Podemos ler juntos? Que é muito duro para ler sozinha. Eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo-a pela fé e amor. Aplauda, Senhor. Por que é que eu vou falar bem quando essa pessoa está-me a falar mal? Ai, gente, ainda ontem, perdão, Senhor, eu não me contive. Estava no trânsito. Tem sido muito complicado conduzir em Portugal. Oh, meu Deus! E o Senhor abençoado sai assim do estacionamento e mete-se à minha frente. E eu, no processo de cansaço, demorei a buzinar. Porque a buzina do meu carro também não é no meio, é mais embaixo. Então eu faço assim, e só depois...
Então, nisso, porque eu travei, ele parou. Só que eu, como demorei um bocadinho a processar e só buzinei depois, ele achou que eu queria que ele voltasse para o lugar que eu passava. Então ele voltou para o lugar que eu passava. E eu, pois, porque... Mas pronto, está bem, agora já foi. E nisso, o sinal fechou. Então já não passei eu, nem ninguém. Então o que acontece atrás de mim? E eu, pronto, não vou dizer o que é que eu fiz. Não é? Mas pronto, digamos que eu não o abençoei. Ai, Jesus. Por que eu haveria de o fazer? Porque o meu fundamento é Cristo. Por isso é que eu pedi perdão ao Senhor e disse, Senhor, me ajuda. Eu não posso fazer isso. Não faz propriamente mal nenhum, não disse nenhuma asneira, nem ele ouviu o que eu disse, né? Foi só entre mim e o Espírito Santo. Mas eu sei o que saiu de mim. E Jesus disse que aquilo que contamina o homem é o que sai da boca, não o que entra, independentemente do que o outro ouviu. Por que é que então que eu não vou chamar outra vez o abençoado daquilo que eu chamei? Por causa do meu fundamento. Porque já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim e me deu liberdade. Por que é que eu vou ficar calada nessas situações? Porque eu posso, porque eu sou livre. Ainda bem que a buzina vai, não sei bem onde é que ela é, para buzinar menos também, né? Porque, né, para fazer o quê? Há momentos que pronto, é perigo, né? Alerta. Há outros que é só a gente a expressar a nossa chatice. Por que é que eu não vou fazer isso? Não faz mal. Porque não sou eu quem vivo mais, porque o meu fundamento é Cristo. Por que é que eu vou deixar passar esta situação? Por que é que eu vou perdoar? Por que é que eu vou dar uma nova oportunidade? Por que é que eu vou obedecer? Tantas coisas, às vezes a gente olha e tipo, isso é meio, parece sem propósito, sem... talvez. Mas por que é que eu vou fazer então? Porque o meu fundamento é Cristo. Porque Ele me libertou, eu sou livre, eu posso fazer. Porque Ele me amou, eu já sou amado. Eu não faço pelo meu, para provar valor, para ser aceito, para ser amado, eu já sou amado. E eu amo, e as minhas escolhas são baseadas nesse amor. E porque Ele reina, Ele manda em mim. Ele fala, eu calo, eu obedeço. Simples assim. E não resmungo muito. Porque isso também é outra coisa que a gente precisa mudar. A gente obedece a resmungar. Isso é coisa de criança. Precisamos amadurecer, irmãos. A gente precisa obedecer. Sabem qual... Não estava no script. Mas sabem qual é o padrão de obediência, o nosso exemplo? A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Não devia ter dito isso. Contra mim falo. O padrão da obediência não é... Eu resmunguei, mas eu obedeci, Senhor. Está bem. Não é esse o padrão. O padrão é, obedece em paz, obedece calado, obedece introspectivo. Está entendendo o que eu estou a dizer? Porque esse é o nosso fundamento, amém? Podes pôr o último banner, o último não, o penúltimo, né? Que tem Jesus. Esse é o nosso fundamento mais profundo. Na hora H, no dia a dia, a gente até esquece. Mas pelo menos que eu me lembre. Por quê? Porque eu sou livre. Eu estou com vontade disto, mas esta vontade não manda em mim. Né? Eu quero agir dessa forma, eu quero responder dessa forma, mas a minha vontade não manda em mim, eu sou livre. Eu ajo pelo amor, eu respondo pelo amor. Eu posso não estar a sentir nada de amor, mas amor não é só um sentimento. Amor é uma pessoa e essa pessoa é meu fundamento. É por isso que eu vou agir dessa forma. E porque ele governa, ele tem o governo sobre os seus ombros. Ele conquistou isso na cruz, independente de eu querer ou não. Eu sou um privilegiado de pertencer ao reino dele, porque ele reinaria comigo ou semigo. A palavra diz, a gente leu em Salmos, é tudo dele. Eu sou privilegiado em ter as bênçãos e os privilégios desse reino, se eu estiver debaixo desse governo. Mas ele vai governar mesmo que eu o rejeite. Quem vai perder? Eu. Posso ouvir o amém?
Para terminar, e agora sim, é mesmo de verdade. Podes pôr o último banner. Para quê? Quando o porquê não chegar, para quê? Romanos 11:36 diz, porque dele, por ele e para ele. Não é tudo sobre mim. A gente tem que sair um bocado do centro, do pedestal, do altar. Ai, por quê? Para quê? Não, mas Deus não queria que eu... Não. Amigo, a glória é para Ele. E tem coisas que não que não estão na nossa definição de felicidade e satisfação e que vão trazer glória para Ele. E então, para que é que eu vou agir assim se eu... Mas Deus não queria que eu fosse infeliz. Para a glória dele, eu vou passar algumas infelicidades no meu conceito de felicidade. Quem vai entender o que eu estou a dizer? Porque é para ele. 1 Coríntios 10:31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa. Para que é que eu vou fazer isto desta forma? Para a glória dele. Por que é que eu vou tomar esta decisão e não aquela? Para a glória dele. Por que é que eu vou agir assim? Para a glória dele. Por que é que eu vou falar assim? Para a glória dele. Por que é que eu vou dizer não a isto? Para a glória dele. Podem vir os argumentos que forem. O meu fundamento é Cristo. Os meus porquês são liberdade, amor e governo. E o meu para quê é só um. É para a glória de Deus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.